Eu saúdo os nossos queridos e amados irmãos com a paz do Eterno. Hoje, meus amados irmãos, aqui onde eu moro no interior, o pessoal gosta muito de festejar, né, essa festa junina aí. E a gente vai escutar alguns sonzinhos, por isso que esse vídeo eu vou fazer ele mais rápido possível. Ok? Então eu peço aos amados irmãos que desde já não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bem, eu fiz um vídeo e falei sobre a poluição que há no Oriente Médio, sobre essa guerra. Essa guerra que está acontecendo entre o Irã e Israel. E, meus amados irmãos, a gente vê que os Estados Unidos sempre se incluiu perante essas guerras que existem. Eles têm se incluído, né? Porque certamente alguma coisa sobra para o lado deles, né? Claro que os Estados Unidos não ia entrar numa guerra sem querer ter algo depois que isso cessar. Mas bem, nós sabemos que toda essa guerra foram formadas, alegado, né, que quem alegaram essas histórias, ou seja, esses comentários, ou seja, essas reportagens, do jeito que vocês queiram entender, é que o Irã estava tentando construir arma nuclear. Porém, eu não sei por que Israel e Estados Unidos e outros países, ou seja, mas Israel e Estados Unidos não aceitam que eles tenham esse tipo de arma. Mas a gente, pelo que sabemos, algumas histórias ou reportagens, nós sabemos que vários países ali no Oriente Médio, eles têm, claro que eles têm esse tipo de armação, esse tipo de arma nucleares. E realmente sabemos até que o Israel também tem esse tipo de arma. Mas, na verdade, eles não querem que o Irã tenha e nem ajude outros países vizinhos a construir esse tipo de arma. Mas olha só, se os outros países têm, alguma coisa assusta o país de Israel e, não sei, talvez Estados Unidos, outro país aí, o Irã ter esse tipo de arma. Talvez eles fiquem assustados, né? Possa ser que o Irã queira usar esse tipo de arma contra Israel. Isso aí nós não temos certeza, mas talvez seja esse tipo de argumento que hoje nós escutamos em muitas redes sociais. Porém, eles não querem que ele tenha, né? Como eu já falei, talvez seja eles aleguem esse tipo de coisa aí. Mas o presidente dos Estados Unidos, ontem ele fez uma pronúncia ao vivo, né? Que ele queria, ele deu sim a voz dele como que essa guerra ela cessasse, ela parar essa guerra e que os dois países procurem se unir, não é? Mas o que acontece é que quem falou sobre essa parada da guerra não foi nem o lado de Israel, nem o lado do Irã. Nenhum desses dois se pronunciou sobre isso aí ontem. Porém, o único que se pronunciou a tentar fazer essa paz foi o presidente dos Estados Unidos. Só que hoje pela manhã, né, assim, a reportagem está falando, né, nas redes sociais e alguns repórteres, que o Irã mandou 3 dispositivos para o lado de Israel. E, no caso, atingiu a cidade, né, e houve óbito, né, que é o que nós escutamos na reportagem, houve óbito e pessoas feridas.
Você vê que o presidente, certamente, ele ficou aborrecido, o presidente dos Estados Unidos, não é? Por ter acontecido isso depois da pronúncia dele. Mas o que acontece é que o Irã e Israel nenhum se pronunciaram a cessar essa guerra. Agora, na verdade, depois desse ataque do Irã, nós não sabemos o que vai acontecer. Certamente o presidente deve ter ficado chateado com isso que o Irã fez. O Irã, na verdade, certamente estava chateado porque os Estados Unidos também, como todo mundo viu aí na reportagem, redes sociais, até mesmo a gente assistiu alguns lances. Tem coisas que é da internet, tá entendendo, que a turma bota que é realmente de videogame, mas tem reportagem que realmente é uma realidade. E a gente viu que os Estados Unidos lançou alguns dispositivos ao território do Irã e destruiu algumas usinas nucleares. Assim é o que eles falam e o que eles divulgam, né? Que destruiu algumas áreas do Irã. Porém, o Irã não vai se conformar com isso, depois de tanto prejuízo, não é? Então, certamente o Irã vai revidar. Vamos torcer para que isso não aconteça mais, mas isso são coisas que já é da área do Oriente Médio, já é acostumado de anos, entra anos e sai anos, e essa turma sempre continua dessa forma, por essas guerras, querendo território, poderes. Isso sempre aconteceu e sempre acontece, certamente vai acontecer sempre esse tipo de ação lá no Oriente Médio. Porém, irmão, eu sei que é muito difícil, isso vai atingir o mundo em peso, não é? Atingir o mundo em peso. E ainda mais Israel e o Irã. Agora, como nós sabemos que vai atingir vários países, né, como já está realmente prejudicando, mas para eles acham que isso é uma coisa normal, né? Normal. Nós aqui no Brasil, graças ao Eterno, nós estamos muito distantes deles, mas isso ainda prejudica o nosso país e muito, e outros países, não é? É um pouco complicado. Mas os irmãos têm que entender uma coisa. Eu vi vários pastores aqui no Brasil falando sobre essa guerra e ainda mais botando ela nas profecias bíblicas, que é uma coisa que eu acredito que os pastores brasileiros, eu acredito, vários líderes, né? Eu acredito que eles têm que ser mais real, né? Ser uma pessoa que realmente, quando for falar sobre isso, seja uma pessoa que fale mais as coisas corretas que está dentro da história bíblica. Por quê? Porque eles pegam tudo aquilo e trazem para hoje. Como que tudo aquilo que foi falado é para hoje. Não, irmão, aquilo ali eu vou mais uma vez falar. Tudo aquilo que está narrado na Bíblia, 90% foi do que aconteceu, irmão. Foi do que aconteceu, tá? Não é do que está acontecendo, o Apocalipse, a guerra de Gog e Magog. Essas coisas tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, tá, irmão? Apesar dos pastores ficar alimentando esse tipo de ação. Mas a gente aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, né, muitas pessoas não conseguem realmente... eles lêem a Bíblia, mas não conseguem analisar o texto bíblico, né? Por quê? Porque nós vivemos hoje num país religioso e que as pessoas acreditam mais nas lendas do que nas histórias, entendeu? Nos fatos, então acreditam mais nas lendas que os pastores falam do que nos fatos, ou seja, nos achados que mostra a realidade da história. Mas tudo bem, se é assim,
eu desde já, eu quero agradecer aos meus irmãos, né, que entendam aí o que está se passando, analise direitinho, deixe seu comentário. Eu sei que é muito difícil para o povo brasileiro, principalmente para os irmãos, né, que devem se alimentando com muita fantasia que existe da cabeça desses líderes religiosos e manda para os irmãos, e os irmãos aceitam isso aí como que realmente seja uma verdade. Eu sei que muitos irmãos não gostam do que eu falo, mas eu só digo uma coisa para vocês, irmão. Leiam a sua Bíblia e vão estudar ela e fazer ainda mais, analisar o que o texto está falando, tá, irmão? Não me leve a mal, né? E desde já eu agradeço a vocês. E eu quero dizer a vocês também, irmão, que há uns 15 anos atrás, ou mais, quando eu estava gravando meu CD, teve um irmão que me deu uma música para me gravar, e até hoje eu não gravei essa música, até que eu tentei gravar uma vez, fiz aí no playback, mas desisti de gravar essa música. E você vê que essa música, né, ela está acontecendo agora, né? Por que está acontecendo agora? Não é porque o irmão profetizou, é porque o irmão já entendia um pouco da Bíblia, então ele falou essa música, ele fez uma música e deu para mim. Apesar de tudo, eu nunca gravei ela, eu vou apenas cantar aqui o refrão da música, o que fala, e você vai ver, você vai comparar com o que está acontecendo hoje, tá? Então, o refrão da música, ela fala isso aqui, ó. A bomba atômica, o míssil e o canhão destrói toda a nação. Meu Deus, que ingratidão! E a natureza que o Senhor criou, o homem a levou como coisa sem valor. Tá entendendo? Você vê que tudo aquilo que Deus criou, o homem, para ele, não tem valor nenhum, por causa de toda essa destruição que a gente estamos vendo hoje no mundo, né, irmão? Então, entre essa guerra de Israel, eu não acredito que ali existe nada de Deus, tá? Eu não acredito nisso, me perdoe, meus irmãos, mas nada disso eu acredito, que existe ali um Deus ali naquele meio, até porque fica muito difícil ali, porque o que tem ali realmente quem tem uma tecnologia mais avançada, quem tem uma boa grana, bom dinheiro para investir, não é? E o que tem ali é isso, não tem nada de Deus, o que tem é muito dinheiro jogado fora, em vez de estar ajudando aqueles mísseis que estão jogando de um lado para o outro. Você vê tudo aquilo ali, meu irmão, é rio de dinheiro. Só para destruição e mais nada, só para destruir, né? Onde eles deveriam estar com essa grana todinha que eles fazem esse tipo de arma, eles deveriam estar ajudando as nações que hoje estão passando fome, né? Que precisam de cuidar da saúde. Era para ser investido nisso aí, na educação, na saúde e na alimentação. Então o nosso país e o nosso mundo está repleto de pessoas necessitadas disso aí. Mas eles não querem nem saber. O que eles querem é poder e mais nada. É por isso que eu não acredito que durante essa guerra não tem nada a ver com Deus nenhum. Deus nenhum está nesse tipo de ação. Isso é a minha opinião. E eu peço para vocês que não se esqueçam de escrever e nem deixar o seu comentário. E eu agradeço desde já, em nome do Criador e do verdadeiro Criador do Universo.